E aí, pessoal, tudo bem? Então você está aí comigo, Geografia com Renato Araújo, e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre os blocos econômicos. A aula é um pouco mais longa, pessoal, não tem jeito, porque a gente tem que falar dos tipos de blocos e a gente já vai falar um pouquinho sobre a União Europeia, sobre o NAFTA, o Mercosul, a APEC, dando aí um contexto geral de todos esses blocos. Acompanhe e não esqueça que no final a gente tem a nossa dica de filme. Continue aí com Renato Araújo, Geografia com Renato Araújo. Valeu, pessoal! Olá, pessoal. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre os blocos econômicos, né? A gente vai falar dos tipos de blocos e alguns exemplos de blocos, dar um pouquinho alguns deles. Quando a gente fala de tipos de blocos, a gente tem que pensar quais são os modelos de blocos que existem. Existem 4 níveis de blocos, indo de um bloco um pouco mais simples até blocos mais complexos. O tipo de bloco mais simples que tem são as zonas de livre comércio. As zonas de livre comércio são áreas onde os países membros liberam os fluxos de mercadorias, ou seja, é o fim das barreiras alfandegárias entre os países membros. Apenas isso, né? Muitas vezes eles liberam também o fluxo de capitais, né, de dinheiro, mas é uma liberalização apenas entre os países membros. Você pode ir para um segundo nível, a chamada União Aduaneira, quando, além do fim das barreiras alfandegárias entre os países membros, cria-se a TEC, a Tarifa Externa Comum. A Tarifa Externa Comum é uma tarifa de importação, ou seja, uma união das aduanas, né? As aduanas são unidas e as tarifas de importação de mercadorias passam a ser as mesmas entre os países membros, ou seja, há uma padronização das tarifas de importação entre todos os países membros. Depois, nós vamos para o mercado comum. No mercado comum, além de uma zona de livre comércio, além de uma união aduaneira, você já pode ir para a padronização de legislações, como, por exemplo, a legislação ambiental, a legislação trabalhista, legislações econômicas, fiscais. Ou seja, há um esforço para que todos os países tenham mais ou menos as mesmas leis, executem da mesma forma a legislação. Há também a liberalização do fluxo de pessoas, ou seja, há um esforço entre os países membros para que, além de capitais, serviços e mercadorias, você também tenha a liberalização de pessoas, para chegar num ponto em que as pessoas possam até trabalhar livremente entre os países membros do bloco. E, finalmente, a união política e monetária. Da união política, eu gosto de destacar muito a criação de um parlamento único, ou seja, uma instituição que vai produzir leis que vão valer para todos os cidadãos. Além disso, a cidadania, né? A criação de uma única cidadania para todos os países membros. Na União Monetária, a criação do Banco Central Único e de uma moeda única significaria a união monetária desse bloco. Vamos lá, pessoal, vamos falar agora de alguns exemplos de bloco, começando pelo mais complexo de todos, a União Europeia. A União Europeia, o nome União Europeia é um nome relativamente recente, né? Começa ali em 92, 93. Mas a história de unificação da União Europeia já é bem mais distante e vai lá para o final da Segunda Guerra Mundial. Já em 1944, quando 3 países, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, criam uma instituição chamada Benelux. O Benelux é um bloco econômico bem simples, é uma zona de livre comércio entre esses 3 países. A ideia era que esses 3 países saídos ali da Segunda Guerra estimulassem o comércio, eliminando as suas barreiras alfandegárias, ok? E isso, num primeiro momento, pareceu bastante interessante, uma ideia completamente nova numa Europa recém-destruída pela guerra. Em 1952, os 6 países, 3 do Benelux, mais Alemanha Ocidental, França e Itália, assinam o famoso Tratado de Paris. É o tratado que dá início à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, CECA, C-E-C-A. O objetivo era facilitar a circulação de carvão, ferro e aço,
Ou seja, fazer com que a indústria siderúrgica destes 6 países tivesse um avanço enorme e, principalmente, que esses 6 países, vamos relembrá-los, os 3 do Benelux, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, a Alemanha Ocidental, França e Itália, fazer com que esses 6 países tivessem paz. A ideia do Tratado de Paris, da Comunidade Econômica, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, é fazer com que a Europa viva a paz, que as questões econômicas colocadas entre esses três países, principalmente Alemanha, França e Itália, fossem eliminadas. Então, é muito importante lembrar disso, pessoal. O objetivo principal da unificação econômica da Europa é acabar com os conflitos entre os países europeus. E por incrível que pareça, para muitos analistas isso deu bastante certo. Se a gente olhar da Segunda Guerra Mundial até hoje, foram pouquíssimos conflitos, principalmente na Europa do Leste, mas a Europa Ocidental realmente não teve mais conflito. Essa Europa dos Seis, que formou ali a CECA, em 1957 vai ampliar ainda mais a unificação com a assinatura do Tratado de Roma, que dá início à CEE, Comunidade Econômica Europeia. Agora, nós já estamos falando não mais só de uma zona de livre comércio, mas o início de um mercado comum europeu, ou seja, o início da padronização de leis, padronização de questões ambientais, a livre circulação de mercadorias, a livre circulação de bens, capitais, serviços, né? Então você poder prestar um serviço livremente em qualquer um dos países e também de pessoas, né? Começa a se pensar na ideia de que as pessoas possam circular livremente entre os países membros. A partir do Tratado de Roma e com o crescimento econômico desses 6 países, se inicia uma expansão aí da União Europeia. Em 1973, mais 3 países vão aderir para a Comunidade Econômica Europeia. Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido, que eu coloquei um asterisco ali, muitos já devem imaginar por quê. 1981, a entrada da Grécia. 1986, Portugal e Espanha vão aderir à Comunidade Econômica Europeia. Ok, pessoal? É o que a gente vai chamar agora de Europa dos 12. Essa Europa dos 12 são esses 12 países, ali os 6 primeiros, mais os 6 que entraram depois, que em 92 vão assinar e em 93 passa a valer o famoso Tratado de Maastricht. E é o Tratado de Maastricht que vai dar início à União Europeia. Não se esqueçam disso, pessoal. É o Tratado de Maastricht que vai começar a União Europeia. A União Europeia, pessoal, então, ela tem seu início só na década de 90, com este nome, União Europeia. E os seus membros vão sendo acrescentados ao longo da sua existência. Lembrando aqui que a bandeira da União Europeia é aquela famosa bandeira de cor azul com 12 estrelas no meio, né? 12 estrelas douradas. Estou desenhando aqui, mas o desenho ficou muito ruim. Não finja que eu nem vi esse desenho. Eu vou tentar melhorar na próxima vez, pessoal. É muito importante lembrar que a União Europeia começa com 12 membros. Em 95 entram mais 3, a Áustria, a Finlândia e a Suécia, ok? Em 2004 começa a expansão da União Europeia para o leste europeu, para países, muitos dos países do leste europeu que entraram para a União Europeia eram países que durante a Guerra Fria eram países socialistas, como por exemplo a Polônia, o Chipre, Malta, a República Tcheca, a Estônia, a Lituânia, a Letônia, a Eslováquia, a Hungria e a Eslovênia. Polônia, Chipre, Malta, Estônia, Letônia, Lituânia, Hungria, Eslovênia, República Tcheca e a Eslováquia. São os 10 países que entraram em 2004. Em 2007, a Bulgária e a Romênia vão entrar para a União Europeia. E em 2013 vai entrar o último país aí da União Europeia que entrou, a Croácia.
É importante lembrar que nós temos alguns candidatos, né? Se você entrar ali no site da União Europeia, eles falam quem são os atuais candidatos para entrar na União Europeia. Muitos desses candidatos, na verdade, os 5 candidatos, 4 são antigos países da ex-Iugoslávia. 3 eram da antiga ex-Iugoslávia: Montenegro, Sérvia e Macedônia do Norte. É importante lembrar que a Albânia e principalmente a Turquia, que traz uma grande polêmica, também são candidatos. Então os candidatos são Turquia, Albânia, Montenegro, Sérvia, Macedônia do Norte. Então, fazendo aí um mapinha, pessoal, em amarelo, a Europa dos 6, 58. Em 73, entraram lá a Dinamarca e a Irlanda. E em 73 entrou o Reino Unido, mas eu pintei de outra cor, roxo escuro ali, porque ele saiu em 2020. Em 81, a Grécia, de azul claro. Em verde, 86, Portugal e Espanha. Em rosa, 95, Áustria, Finlândia e Suécia. Em vermelho, os 10 países do leste europeu. 2007, Bulgária e Romênia em bege. E em laranja, 2013, a Croácia. E os candidatos estão pintados de preto. Agora, pessoal, nós vamos falar de algumas características gerais aí da União Europeia, tanto da sua unificação econômica como da sua unificação política. De forma bem geral, algumas instituições, algumas ideias bem importantes que a União Europeia colocou para o mundo. É importante lembrar que a sede da União Europeia fica na cidade de Bruxelas, capital da Bélgica, e, portanto, para alguns, capital da própria União Europeia. O hino é a famosa Nona Sinfonia de Beethoven. Do ponto de vista econômico, foi criado o BCE, o Banco Central Europeu, cuja sede fica na cidade alemã de Frankfurt. Para muitos, né, significa aí uma forma de a Alemanha se impor economicamente, a maior economia da União Europeia. E em 2002 passou a circular o euro. É importante lembrar que nem todos os países da União Europeia adotam o euro. Atualmente, só 19 dos 27 países adotam o euro. Não são mais 28 países, a gente vai falar daqui a pouco por quê. Foi criado também o FEDER, o Fundo de Desenvolvimento Regional Europeu, em que os países mais ricos da União Europeia financiam obras de desenvolvimento nos países mais pobres da União Europeia. Foi criada uma política agrícola comum, o PAC, em que há uma política de subsídios entre todos os países da União Europeia para que a população europeia tenha acesso a comida de qualidade, a preço justo. Do ponto de vista político, a criação do Parlamento Europeu, que tem 3 sedes, né? Bruxelas, na cidade de Luxemburgo, no país Luxemburgo, e em Estrasburgo, na França. Além do Parlamento Europeu, você vai ter parlamentares de todos os países, né, que vão legislar sobre toda a Europa. O Tratado de Lisboa, em 2009, foi muito importante para dar mais poderes ao Parlamento Europeu. Além disso, em 85 já é assinado, mas passa a vigorar realmente em 95, o Acordo de Schengen, que é o acordo aí de Schengen, né, que é o acordo de livre circulação de pessoas. É importante lembrar que um país como, por exemplo, a Suíça, que não é da União Europeia, mas faz parte do Acordo de Schengen. Ou seja, tem que olhar bem aí quais são os países de Schengen que são diferentes, às vezes, dos países da União Europeia. Atualmente, a União Europeia vive vários problemas. Eu vou citar aqui 2 que eu acredito serem os mais importantes. Primeiro, a crise econômica dos PIGs. P-I-I-G-S. Quem são os PIGs? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. São países que, pós-crise de 2008, começaram a demonstrar que o crescimento econômico que eles haviam obtido não era tão real assim, e mostraram uma má performance econômica. Isso fez com que, principalmente após a crise de 2008, o alto endividamento desses estados levassem eles a adotar políticas de austeridade, que acabaram por prejudicar o conjunto geral da população. E esses países, apesar de alguns estarem melhorando, ainda não conseguiram, muitos deles, alcançar os níveis econômicos de 2010, 2011. E o último grande problema, a questão do Brexit, a saída do Reino Unido, que se concretizou no dia 31 de janeiro de 2020. Por que o Reino Unido saiu? Muitos falam da questão da migração,
Uma questão importantíssima, a desindustrialização. Muitas empresas levaram suas indústrias para o leste europeu, principalmente indústrias do interior do Reino Unido, que foi onde o Brexit venceu com muita força, não foi em Londres. E também levantou duas questões. Uma, a da Escócia, porque a Escócia falou que não quer sair da União Europeia. E muitos acreditam que a Escócia vai fazer um novo plebiscito, que ela já tinha feito, vai fazer um novo plebiscito para sair do Reino Unido e poder voltar para a União Europeia. E a questão da Irlanda, porque a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, também votou a favor de ficar na União Europeia e tem fronteira com a República da Irlanda. Essa fronteira será fechada? Como vai ser isso? Um outro bloco muito importante, pessoal, pelo menos aqui pra gente, é o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, que apesar de ser um mercado comum no título, ele ainda é uma união aduaneira incompleta. O Mercosul foi criado a partir da assinatura do Tratado de Assunção, em março de 1991, por 4 países. Os países em verde ali no mapa, os membros fundadores, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Atualmente, a Bolívia está em processo de adesão. Um membro efetivo do Mercosul é a Venezuela, que está ali em laranja, mas ela está atualmente suspensa. E existem membros associados, como por exemplo a Suriname, Guiana, Colômbia, Equador, Peru e Chile. É interessante lembrar, já havia uma questão sobre isso, que existem 2 estados observadores do Mercosul. O México, né, país latino-americano, e a Nova Zelândia, que também é um estado observador do Mercosul, ok? O Mercosul, pessoal, então hoje, ele é uma união aduaneira incompleta. Na verdade, pessoal, mesmo a liberalização do fluxo de mercadorias, capitais, ainda é bastante incompleta, tá? A união aduaneira, a gente fala que é uma união aduaneira incompleta porque ela ainda não conseguiu fazer com que todos os países tivessem uma padronização dos seus impostos de importação, das suas tarifas de importação, né? Então, apesar de a gente já ter percebido uma eliminação gradativa de barreiras alfandegárias, e em algumas mercadorias sim, houve aí uma união aduaneira, a realidade é que as dificuldades de relações comerciais, as dificuldades de acordos comerciais entre os países membros fica gigantesca, né? Por quê? Essas dificuldades de integração estão relacionadas muito à questão da enorme desigualdade econômica entre os países membros do Mercosul. Para muitos, o Mercosul é nada mais, nada menos do que imperialismo brasileiro na América do Sul, uma vez que quando você olha o gráfico do PIB do Mercosul, você percebe que quase 75% do PIB do Mercosul pertence ao Brasil. Ou seja, o Brasil tem uma indústria muito mais forte e competitiva do que os outros países. 20%, cerca de 21% a Argentina e os outros 4% divididos aí entre Uruguai e Paraguai. A Venezuela encontra-se suspensa, então a gente não considerou no nosso gráfico. Mas mesmo assim, o Brasil realmente é a grande potência econômica do Mercosul. E para muitos isso acaba por significar uma enorme desigualdade, uma enorme dificuldade de fazer acordos. Uma questão que eu acho importante esquecer, porque no Brasil, no ano passado, né, começou a se adotar novas placas de carros. É legal você aí buscar saber como é que são feitas essas novas placas, qual o objetivo da criação dessas novas placas do Mercosul. O terceiro bloco que a gente vai falar, o NAFTA, o North America Free Trade Agreement, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1994. O Acordo de Livre Comércio da América do Norte, obviamente, como o próprio nome diz, pretende ser apenas uma zona de livre comércio entre os países da América do Norte. Quais países? Canadá, Estados Unidos e México. Tudo bem? Ou seja, é uma zona de livre comércio. As mercadorias e o capital, né, o dinheiro, vai poder circular livremente entre esses 3 países membros.
O objetivo, obviamente, foi gerar empregos, né, a criação de empregos, eliminando barreiras alfandegárias, então levando indústrias e aumentando o comércio entre os países membros, e isso fez com que houvesse aí um crescimento econômico, aumentando a competição justa entre os países, ok? Isso é a questão do justa, pelo menos é o que está escrito nos termos ali da criação do acordo do NAFTA, né? Se é justa, a gente não vai falar um pouquinho isso depois nas aulas de globalização. Mas a gente pode ver algumas consequências. Houve geração de empregos? Sim. Em todos os países membros há a geração de empregos para a população, ok? E houve um aumento do comércio intrabloco, ou seja, o comércio entre os três países começou a ser cada vez mais forte, inclusive competindo com a União Europeia, competindo com os lugares. Houve um aumento da dependência da economia dos Estados Unidos, ou seja, cada vez mais México e Canadá dependem da economia americana, uma vez que o mercado americano é para onde a maior parte dos produtos, das mercadorias vão ser vendidas. Nos Estados Unidos, uma crítica comum que se faz foi a perda de empregos industriais, porque muitas indústrias saíram dos Estados Unidos e foram para o México, aproveitar a mão de obra mais barata no México. E por isso, Donald Trump, na sua campanha, prometeu uma revisão do acordo. E em 2018 houve essa revisão do acordo e o novo NAFTA foi criado, que agora chama USMCA, United States, Mexico and Canada, que muitos chamam de NAFTA 2.0. E por fim, o último bloco que a gente vai falar, não que não existam outros, a gente vai até falar de outros quando a gente fala de África, quando a gente fala do Sudeste Asiático, mas o último bloco aqui do nosso conjunto de exemplos vai ser a APEC, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. A APEC, pessoal, ela foi criada, né, os primeiros países fazem um acordo em 89, os últimos membros, né, que foram Vietnã e Rússia, se não me falha a memória, entraram em 98. Atualmente você está falando de 21 membros da APEC, que pretende ser uma zona de livre comércio. Para muitos, quando ela ficar formada, quando finalmente as barreiras alfandegárias entre os 21 países caírem, você vai falar da maior zona de livre comércio do mundo, uma zona de livre comércio entre os países da bacia do Pacífico, né? Como você pode ver no mapa, os países aí banhados, muitos desses países, praticamente todos, né, são banhados aí pelo Oceano Pacífico. Atualmente você fala então de 21 membros. Entre esses membros você está falando aí de China, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, México, Peru, Chile, Singapura, Japão, Coreia do Sul, Rússia, Vietnã, Brunei, entre outros, formando aí a maior zona de livre comércio, quando estiver formada, do mundo. E aí, pessoal, curtiram? Que legal, né? É uma aula difícil, é uma aula longa, mas vale a pena a gente entender um pouquinho aí o que são os blocos e tentar entender depois também como é que eles mudaram nossas vidas. Eles mudam muito mais do que a gente pode imaginar. O filme de hoje, pessoal, eu vou falar de um filme que eu gostei muito, ganhou a Palma de Ouro em Cannes em 2017, se não me falha a memória. É um filme chamado Eu, Daniel Blake, do Ken Loach. É um filme que vai falar um pouquinho dessa questão da Inglaterra, do Reino Unido, né, da Inglaterra, que se você pegar bem, você vai entender um pouquinho uma das questões aí colocadas pela saída do Reino Unido da União Europeia. Dá uma assistida nesse filme, é bem triste, é um filme aí para 12 anos, mas é bem triste, mas não quero acabar com o seu dia, mas ganhou a Palma de Ouro de Cannes, vale a pena você ver. Valeu, pessoal, e vejo vocês na próxima Geografia com Renato Araújo.